Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Criador possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi aí por 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Nós estamos dando uma olhadinha nesse livro aqui, traz alguns conhecimentos históricos muito bons, que é Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. O que nós vamos falar hoje, pessoal, é algo muito importante, ao meu ver, para a gente entender muitas coisas que aconteceram no decorrer da história e reflete nos dias atuais, que é aqui, a crítica iluminista em relação à teologia cristã. Um panorama geral, né? Isso aqui é importante, vai trazer um pouquinho de informação aqui que eu acredito que vai abrir o nosso entendimento para muita coisa. Espero que você esteja gostando, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer 2 vídeos falando sobre esse tema. A crítica iluminista em relação ao cristianismo tradicional fundamenta-se no período da unicompetência da razão humana. É possível notar vários estágios no processo de evolução dessa crença. Primeiro, alegava-se que as crenças do cristianismo eram racionais e, portanto, capazes de enfrentar uma avaliação crítica. Esse tipo de abordagem pode ser encontrado na obra de John Locke, que é A Razoabilidade do Cristianismo, de 1695, e no início da escola Calviniana, na Alemanha. O cristianismo representava um acréscimo racional à religião natural. O conceito de revelação divina foi, portanto, mantido. Segundo, alegava-se que as ideias básicas do cristianismo, por ser racionais, podiam derivar-se da própria razão. Não havia necessidade alguma de invocar o conceito de revelação divina. De acordo com essa ideia, segundo a forma como foi elaborada por John Tollide em sua obra Cristianismo Sem Mistério, em 1696, e por Martin Tyndall, Cristianismo Tão Antigo Quanto a Criação, de 1730, o cristianismo era essencialmente a reedição da religião natural. Não transcendia a religião natural. Antes era um mero exemplo dela. Assim, toda a religião revelada era nada mais do que a confirmação daquilo que é passível de ser conhecido por intermédio da análise racional da natureza. A revelação era simplesmente uma confirmação racional das verdades éticas já alcançadas pela razão. Terceiro, afirma-se a capacidade racional de avaliar a revelação, como a razão crítica era onicompetente. Alegou-se que essa razão era extremamente qualificada para avaliar as crenças práticas cristãs. Olha, crenças práticas cristãs, cuja perspectiva seria eliminar quaisquer elementos que fosse irracional ou supersticioso. Né? Então, eles estavam querendo tirar as práticas cristãs, as crenças e práticas cristãs que fossem irracional ou supersticioso, aquilo que não poderia ser explicado pela razão, com outras palavras. Essa perspectiva, associada a Hermann Samuel, na Alemanha, e aos filósofos franceses,
pois a razão bem acima da revelação pode ser simbolizada no coração da deusa da razão. Olha aí, ó, deusa da razão, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, em 1793. Olha os problemas surgindo aí, pessoal. Deusa da razão, olha aí. O iluminismo foi originalmente um fenômeno europeu e estadunidense, e assim ocorreu em culturas nos quais o cristianismo representava a religião da maioria. Então você vê que surgiu num ambiente para poder estar tentando, desacreditando, né, principalmente o cristianismo, né, e tentar de todas as formas fazer com que as pessoas perdessem a fé, né? Esse é um conceito que eu consigo compreender aqui. Essa constatação histórica e relevante, a crítica iluminista à religião, em geral, usualmente se particularizava sob a forma de uma crítica ao cristianismo como um todo. Foram as doutrinas cristãs que se submeteram a uma avaliação crítica sem precedente. Foram os documentos sagrados da religião cristã e não os documentos do islamismo ou do hinduísmo, que foram submetidos a um escrutínio crítico jamais visto, tanto em termos literários quanto históricos, em que a Bíblia era tratada como se fosse um livro qualquer. Benjamin Jowett. Apenas a vida de Jesus de Nazaré foi exposta a uma construção crítica e não a de Maomé ou de Buda. Interessante, pessoal. Nós vamos só até aqui, né? E aí nós vamos fazer um vídeo parte 2, mas o iluminismo, ele surgiu para destruir a fé cristã, né? Eles não falava que a Bíblia era um livro qualquer. Hoje você vê, olha a influência desse movimento. Até hoje existem pessoas que pensam dessa forma, que a Bíblia é um livro qualquer. A Bíblia é um livro inventado pela igreja. As pessoas não têm conhecimento e muitos acreditam, né? Então, a importância de você estudar movimentos para poder fazer com que as pessoas perdem o foco. Na verdade, para as pessoas perder a fé, né? Perder a fé. E surgiu o quê? A razão, né? Colocou que tem que ser explicado. Tudo tem que ser explicado pela razão, né? O que não pode ser explicado pela razão não existe. É mito, né? Então você vê, incrível que pareça, muitas pessoas, teólogos, né, que foram influenciados, infelizmente, escritores protestantes, foram influenciados por este movimento. E nós vamos fazer o vídeo parte 2 para terminar esse assunto aqui, beleza? Fique na paz, um abraço do irmão Alex.